No meu primeiro dia como empregada na mansão do CEO, todo mundo estava chorando por causa do gato dele, que estava morrendo. O veterinário perguntou: "O senhor autoriza a eutanásia?" Mas o gato olhou para mim e pensou: "Eutanásia, seus bípedes idiotas. Eu só quero uma lata de salmão." Eu estava parada na porta de um quarto maior que meu apartamento inteiro, segurando um espanador que nem sabia usar direito ainda. A mansão parecia um palácio que alguém tinha polido com dinheiro e depois contratado o silêncio para morar lá dentro. O lustre do hall de entrada valia, sozinho, mais que o bairro inteiro onde cresci. O corredor até aquele quarto era tão comprido que eu podia ter corrido nele e chamado de exercício. E no centro de uma cama forrada de seda, estava deitado um gato branco enorme, de pelo longo, em cima de uma almofada de veludo, cercado de gente se comportando como se um rei estivesse prestes a morrer. O nome do gato, segundo a empregada desesperada que me empurrou para dentro do quarto, era Barão Anastácio Biscoito III. Todo mundo o chamava de Barão Biscoito. Ele parecia dramático o suficiente para merecer o título. O pelo branco se espalhava pela almofada como neve de realeza. Os olhos dourados estavam semicerrados. Os bigodes caídos. Uma tigela de cristal com água intocada ao lado da cama. 3 pratinhos de porcelana com ração importada, arrumados como um cardápio de restaurante 5 estrelas. O gato olhava para aquilo com puro ódio. 3 dias sem comida decente e agora estão organizando meu velório. Essa família tem dinheiro, mas não tem instinto de sobrevivência nenhum. Quase deixei o espanador cair. Ah, é? Eu devia ter avisado. Eu nasci entendendo gato. Não no sentido de miadinho fofo, não em vibração emocional. Frases completas. Reclamações completas. Opiniões políticas completas sobre peixe, travesseiro, clima, poeira e a fraqueza moral de humano que fecha a porta de banheiro. Passei a vida inteira fingindo que só ouvia miau. Porque no instante em que um gato percebe que você entende, ele nunca mais cala a boca. E aquele gato não estava só falando. Estava insultando todo mundo ali dentro. Um homem alto estava de pé ao lado da cama, camisa preta, mangas dobradas, cabelo bagunçado, rosto pálido de quem não dorme há dias. Rafael Monteiro, jovem herdeiro do Grupo Monteiro, dono daquela mansão no Morumbi, e, aparentemente, refém emocional de uma bola de pelo branca agonizante. Perto dele, um mordomo idoso, em pé, ereto como soldado. Seu Nogueira. Os olhos vermelhos, mas o rosto formal, como se tivesse planejado em lutar com postura perfeita. Ao lado de Rafael, uma mulher loira e elegante, secando os olhos secos com um lenço de renda. Viviane Castelo, a noiva de Rafael. Parecia um quadro intitulado Mulher Frágil Perto de Herança. O gato olhou para ela e pensou: a cobra loira trocou minha ração. Ela sorri feito laço amarrado em faca. Minha cabeça virou na direção dela antes que eu conseguisse me segurar. Viviane percebeu. Os olhos dela passearam pelo meu uniforme de empregada, meu sapato barato, o espanador na mão. Eu desviei o olhar rápido. O veterinário, Dr. Haroldo Pires, ajeitava os óculos com a confiança de um homem cujos honorários podiam quebrar meu aluguel por 6 meses seguidos. Senhor Monteiro, eu sei que isso é difícil. Os valores renais dele estão ruins. Ele está fraco e recusa comida há dias. Na idade dele, a eutanásia pode ser a escolha mais humana. Eutanásia, seus bípedes idiotas. Eu só quero salmão em lata. O rabo do Barão Biscoito tremeu, fraco. E quem é essa criatura de esfregão me encarando ali? Você está me ouvindo, vassoura de orçamento apertado? Apertei os lábios. Não responde o gato. Não responde o gato. Não vai perder o melhor emprego que você já teve em 20 minutos, porque um bicho rico te chamou de utensílio de limpeza. A mão de Rafael ficou perto da pata do gato. Parecia não dormir há 3 dias. Tem certeza? Dr. Haroldo suspirou, com tristeza, cara. Eu trato animais de elite há 28 anos. Nunca sugeriria isso se achasse que existe outro caminho. O médico cheira a incompetência de grife, pensou o gato. Viviane tocou o braço de Rafael. Rafael, talvez deixar ele ir seja a escolha mais gentil. Me deixar ir pra cozinha, sua assassina decorativa. Minha garganta fez um barulho. Seu Nogueira virou na minha direção. Rafael levantou os olhos. As sobrancelhas de Viviane se ergueram. Tem alguma graça? Engoli em seco. Não, senhora. O Barão Biscoito me encarou. Bípede mal remunerada. Se você me salvar, eu te promovo. Essa casa é minha. Dr. Haroldo abriu o estojo médico e tirou um formulário. Pensei no meu aluguel atrasado, na minha geladeira vazia, na dona Marlene, minha senhoria, que já tinha ligado 1 semana atrasada com o tom de quem estava se preparando para jogar meus sapatos na rua. Depois olhei pro gato. Ele estava fraco, estava faminto. Era dramático, mas não estava pronto para morrer. Espera. A palavra saiu mais alta do que eu planejei. Todo mundo se virou. Minha alma tentou deixar meu corpo e procurar emprego em outro lugar. Dr. Haroldo franziu a testa. Como é? E se ele não estiver morrendo? E se ele só estiver recusando aquela comida? O quarto ficou em silêncio. Viviane deu uma risadinha suave. Você é a empregada nova, não é? Sou. E acha que sabe mais que o Dr. Haroldo? Não. Meus dedos apertaram o cabo do espanador. Eu pensei. Acho que um gato faminto sabe mais que uma mulher chorando falso com cílios secos. Não podia dizer isso, então levantei o queixo. Acho que ele tem comida na frente dele e está recusando aquela comida. Alguém verificou quando a marca mudou? Alguém tentou algo que ele realmente gosta? Dr. Haroldo bufou. Esse animal come uma dieta importada prescrita por especialista. Esse animal preferia conhecer os ancestrais a provar aquilo de novo, pensou o Barão Biscoito. Trágico. Apontei pro prato. Talvez a dieta importada prescrita tenha gosto de arrependimento. Os lábios de seu Nogueira se apertaram suspeitosamente. Rafael olhou pros pratos intocados. O que você precisa?
Viviane se aproximou. Rafael, você não pode falar sério, dando ouvidos a uma empregada em vez de um especialista. Os olhos dele não saíram dos meus. O que você precisa? 1 minuto, um prato limpo e salmão em lata. Se eu estiver errada, me demite. Se eu estiver certa, talvez não mate o gato antes do almoço. Os olhos do Barão Biscoito se arregalaram. Finalmente a criatura de esfregão desenvolveu inteligência. Dr. Haroldo engasgou. Comida de supermercado pro Barão Biscoito? Enfiei a mão na minha bolsa e tirei uma latinha pequena de salmão puro em água, do tipo sem sal que eu guardava pros gatos de rua perto do meu prédio. Todo mundo ficou olhando. Dei de ombros. Eu alimento gatos de rua perto de casa. O nariz de Viviane enrugou, como se pobreza pudesse respingar nela. Rafael olhou para seu Nogueira. Um prato. Seu Nogueira se moveu mais rápido do que qualquer mordomo idoso tinha direito de se mover. Quando abri a lata, o Barão Biscoito ergueu a cabeça como um imperador, ouvindo o inimigo se render. Traga mais perto, serviçal de emergência. Não me faça rastejar. Eu sou nobreza. Coloquei o salmão no prato e segurei perto da almofada dele. O Barão Biscoito cheirou uma vez, depois comeu. Não educadamente, não fracamente. Devorou o salmão como um velho rico voltando da guerra e encontrando a adega intacta. Todo mundo congelou. Ele comeu metade do prato, parou, lambeu a pata e lançou pro Dr. Haroldo um olhar cheio de julgamento ancestral. Eu voltei da beira da morte. Alguém traga aplausos e um prato mais quente. Você mastiga alto, murmurei para um gato agonizante. Os olhos de Rafael passaram por mim. O quê? Nada. O Barão Biscoito se sentou, trêmulo, mas ofendido com a ideia de parecer fraco. Eu não estava morrendo, estava sendo mal alimentado por criminosos. Dr. Haroldo se adiantou. Isso não prova nada. Um pico de apetite final pode acontecer antes. O Barão Biscoito arrotou. Seu Nogueira fechou os olhos. Sorri pro veterinário. 28 anos de experiência e o senhor perdeu para uma lata de salmão. Isso deve doer. Os olhos de Rafael ficaram afiados. Quando a comida dele mudou. Os dedos de Viviane apertaram o lenço. Seu Nogueira deu um passo à frente. 3 semanas atrás, senhor. A senhorita Castelo pediu para descartar a ração antiga. Disse que a empresa do primo dela desenvolveu uma fórmula de saúde de luxo. Eu fiz isso pela saúde dele. A voz de Viviane tremeu. Perfeita. Eu também amo ele. Pensei. Ela ama ele do jeito que um garfo ama um balão. Mordi a parte interna da bochecha. Rafael se virou para seu Nogueira. Traga os registros antigos de fornecimento. Manda testar essa ração nova em laboratório. Descubra quem aprovou isso. Dr. Haroldo empalideceu. Senhor Monteiro, isso é desnecessário. O senhor recomendou matar o gato do meu avô sem perguntar quem mudou a comida dele. A voz de Rafael ficou baixa. Isso piorou tudo. O Barão Biscoito esticou uma pata na minha direção. Me levanta, vassoura de orçamento. Quero olhar para eles de cima. Fiquei encarando ele. Não fala com o gato. Ele estreitou os olhos. Eu sei que você me ouve. Peguei ele no colo. Era mais pesado do que parecia. Tudo pelo arrogância e hálito de salmão. Ele se arrumou nos meus braços feito rei numa sacada. Seu Nogueira voltou com pastas. Uma supervisora de cozinha o seguiu nervosa. Depois um técnico de laboratório particular apareceu, porque bilionário aparentemente tem ciência em descagem rápida. Em 2 horas, os primeiros resultados voltaram. A ração nova continha excesso de enchimento vegetal, atrativos artificiais e um aditivo herbal não aprovado para o histórico de saúde do Barão Biscoito. Tinha irritado o estômago dele. Ele recusou comer aquilo. Os sintomas pareciam piores porque ele mal tinha comido nos últimos dias. A ração antiga tinha sido descartada. Os funcionários receberam ordem de não comentar a mudança com Rafael, porque Viviane queria surpreender ele com uma rotina mais saudável. Viviane chorou. Lágrimas de verdade dessa vez, porque as consequências tinham chegado. Eu só queria ajudar. O Barão Biscoito, ainda no meu colo, deu um bufo mental seco. Ela queria eu morto e a empresa dela viva no mercado. Rafael olhou para ela. A empresa do seu primo? É uma marca respeitada. É uma marca não testada. Eu confiei nela. Os olhos de Rafael ficaram gelados. Meu avô me disse uma coisa antes de morrer. Se um dia você parar de saber em quem confiar, observe o gato. Aquele bicho arrogante tem mais discernimento que a maioria dos humanos. O Barão Biscoito se inflou. Vovô Arthur tinha juízo. Cantava horrivelmente. Discernimento excelente. Rafael tirou o anel do dedo. O anel de noivado. Viviane encarou como se ele tivesse arrancado a espinha dela. Nosso noivado acabou. Rafael, você trocou a comida dele, escondeu de mim, empurrou um produto sem segurança para dentro da minha casa e ficou ao lado da cama dele recomendando a morte. Você está escolhendo um gato no lugar de mim. Não. Estou escolhendo sobrevivência no lugar de tentativa de envenenamento doméstico. O Barão Biscoito olhou para mim. Ele melhora quando fica bravo. Viviane saiu chorando, mas não antes de se virar na minha direção com um olhar afiado o suficiente para cortar seda. Você vai se arrepender de me humilhar. Sorri, porque eu estava segurando no colo um gato que valia mais emocionalmente para aquela família do que a delicadeza falsa dela inteira. Pode pegar uma senha. Sou nova aqui, mas parece que os agendamentos já estão lotados. A porta bateu atrás de Viviane com um estalo tão preciso que parecia ensaiado. Por um segundo, ninguém no quarto se mexeu. O cheiro de perfume caro dela ainda flutuava no ar, misturado com o cheiro de salmão que o Barão Biscoito tinha espalhado educadamente pela colcha de seda. Rafael ficou olhando para a porta fechada por um tempo longo demais para alguém que acabava de terminar um noivado. Não vi tristeza no rosto dele. Vi alívio.
Um alívio cansado, do tipo que a gente sente quando finalmente larga uma mala pesada que carregava há quilômetros sem perceber o peso. Seu Nogueira. A voz de Rafael saiu baixa. Leve o Dr. Pires até a saída. Dr. Haroldo abriu a boca para protestar. Fechou de novo. Guardou o formulário de eutanásia dentro do estojo com o cuidado de quem guarda uma prova incriminadora. E saiu quase correndo atrás de seu Nogueira. Fiquei sozinha no quarto com Rafael Monteiro, e um gato satisfeito demais consigo mesmo para perceber a tensão que sobrou no ar. Vassoura, pensou o Barão Biscoito, se ajeitando no meu colo. Esse aí vai olhar para você por mais uns 10 segundos, e depois vai fingir que não estava olhando. Aposto meu segundo prato de salmão. Não respondi. Mas ele tinha razão. Rafael me encarou por tempo suficiente para eu contar os fios de cabelo bagunçados na testa dele, e então desviou o olhar rápido demais, como quem se pega fazendo conta errada. Qual é o seu nome? Luísa. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, considerando que meu coração ainda batia, feito quem tinha acabado de discutir com um veterinário de 28 anos de carreira e ganhado. Luiz Andrade. Luiz Andrade. Ele repetiu como se estivesse arquivando o nome em algum lugar importante. Você trabalha aqui há quanto tempo? Contando hoje, 50 minutos. Achei que ele fosse rir. Ele quase riu. Um músculo puxou no canto da boca dele e depois desistiu, como se rir fosse um luxo que a Casa Monteiro tinha cortado do orçamento havia muito tempo. 50 minutos e você já salvou meu gato e destruiu meu noivado. Tecnicamente foi o senhor que destruiu o noivado. Eu só trouxe o salmão. Dessa vez ele riu de verdade. Foi curto, meio enferrujado, como uma porta que não abre há meses, mas foi real. O Barão Biscoito soltou um miado satisfeito, alto o suficiente para qualquer humano ouvir, e pensou. Finalmente um som decente nessa casa de luto encenado. Eu devia ter saído dali. Uma empregada nova não fica de papo com o patrão no quarto, segurando o gato dele, 50 minutos depois de humilhar a noiva dele na frente de um médico e um mordomo. Mas alguma coisa naquele quarto tinha mudado de temperatura, e eu não sabia se era o alívio de não ter sido demitida, ou outra coisa que eu não ia examinar de perto tão cedo. Obrigado, disse Rafael, olhando para o gato e não para mim, o que de alguma forma tornou aquilo mais sincero. Meu avô me deixou essa casa, essa empresa e esse gato arrogante no mesmo mês. Achei que ia perder os 3 juntos essa semana. Não contei para ele que o gato tinha me chamado de vassoura de orçamento apertado, 4 vezes em menos de 1 hora. Alguns segredos a gente carrega em silêncio, por profissionalismo. Encontrei Viviane de novo 20 minutos depois, no corredor perto da escada principal, enquanto ela esperava o motorista carregar 2 malas pro carro. Ela me viu passando com uma pilha de toalhas limpas e não se deu o trabalho de baixar a voz. Você deve estar se achando muito importante agora. Ela ajeitou o casaco, sem sequer me olhar direito, como se eu não merecesse o esforço de um olhar completo. Uma empregada que aparece do nada e resolve num piscar de olhos o que um veterinário com 28 anos de carreira não resolveu. Que sorte a sua. Não foi sorte. Foi salmão. Foi imprudência. Aí sim ela me olhou, dos pés à cabeça, devagar, como quem avalia o preço de um objeto quebrado. Gente como você aparece nessas casas achando que resolveu alguma coisa porque teve um momento de atenção. Mas eu conheço famílias como essa há mais tempo do que você sabe ler, querida. Daqui a 1 mês, ninguém vai lembrar seu nome. Eu, por outro lado, tenho memória boa. E paciência melhor ainda. Ela não esperou resposta. Entrou no carro com a dignidade de quem ainda achava que estava perdendo uma batalha, não uma guerra inteira, e sumiu pelo portão eletrônico antes que eu conseguisse formular alguma coisa inteligente para dizer. Fiquei ali parada, com as toalhas apertadas contra o peito, sentindo o tipo específico de raiva que a gente engole porque não pode se dar ao luxo de perder o emprego no mesmo dia em que quase o perdeu 2 vezes. Voltei para minha rotina depois disso. Troquei os lençóis do quarto de hóspedes, aprendi onde ficavam os produtos de limpeza que custavam mais que meu aluguel, e evitei olhar pro corredor onde Viviane tinha desaparecido feito uma tempestade adiada. Achei, ingenuamente, que o drama do dia tinha acabado. Durou até as 4 da tarde. Foi quando a supervisora de limpeza, uma mulher de rosto cansado chamada Marta, me chamou pro escritório dos funcionários, com uma cara que eu reconheci na hora. A cara de quem vai te dar uma notícia ruim e sente pena antecipada de você. A senhorita Castelo ligou pro RH da casa, disse Marta sem me olhar nos olhos. Falou que você desrespeitou ela na frente do senhor Monteiro e do médico. Pediu formalmente sua demissão. Meu estômago afundou até o porão que essa mansão provavelmente também tinha. Ela não é mais noiva dele. Ela ainda é sócia da administradora que cuida da folha de pagamento da casa, Luísa. E tem amigos no conselho da empresa. Isso pesa mais do que qualquer justiça poética que você ache que aconteceu naquele quarto hoje de manhã. Pensei no aluguel atrasado. Pensei na dona Marlene, minha senhoria, que já tinha me ligado 3 vezes naquela semana com o tom de quem calcula junto com você os dias até poder trocar a fechadura. Pensei nos gatos de rua perto do meu prédio, que dependiam da minha latinha de salmão barato tanto quanto eu dependia daquele salário. O senhor Monteiro sabe disso? Ainda não. Achei melhor te avisar antes de alguém decidir por você. Marta baixou a voz. Olha, eu não sei o que aconteceu lá em cima, mas as pessoas estão comentando. Dizem que você bancou a heroína para chamar a atenção do patrão. Dizem que você é esperta demais para ser só empregada. Eu impedi que matassem um gato saudável por engano. Eu sei. Mas nessa casa, quem conta a história primeiro é quem vence. E a Viviane Castelo tem 20 anos de prática nisso. E você tem 50 minutos. Achei que fosse chorar ali mesmo, no escritório apertado dos funcionários, cercada de crachás e escalas de trabalho. Não chorei. Tinha aprendido muito antes daquele emprego que lágrima na frente de gente com poder é combustível para elas se sentirem melhor sobre o que fazem depois. Minha avó me ensinou isso. A mesma avó que me ensinou a entender bicho, a cozinhar com quase nada. E a nunca,
Nunca deixar ninguém ver o tamanho exato do buraco que a vida tinha cavado embaixo de mim. Fui embora daquele escritório com a cabeça erguida e o coração no talo. E foi exatamente quando o Barão Biscoito apareceu no corredor, andando na minha direção com a elegância cansada de quem tinha acabado de escapar da morte 2 vezes no mesmo dia. Vassoura. Ele parou na minha frente, cauda enrolada em volta das patas. Você está com cara de quem recebeu má notícia. Conta pro seu superior. Não sou obrigada a contar nada pra um gato. Você é obrigada sim. Eu sou nobreza dessa casa e você acabou de me devolver a vida. Fala. Contei. Não sei bem por quê. Talvez porque falar com um gato que responde é a única forma de desabafo que não vaza pra ninguém. Talvez porque naquele momento ele era a única criatura naquela mansão inteira que estava genuinamente do meu lado. O Barão Biscoito ouviu tudo em silêncio felino, rabo batendo devagar no carpete. A loira cobra não desiste fácil, pensou ele, quando terminei. Eu ouvi ela ao telefone semana passada, antes de você chegar, falando com o primo dela sobre a fórmula e sobre garantir o investimento antes que alguém desconfie. Eu achei que fosse sobre a ração horrível que ela tentou me empurrar goela abaixo. Agora não tenho tanta certeza. Parei de andar. Que investimento? Eu sou gato, não contador, mas sei reconhecer gente desesperada por dinheiro, Vassoura. E aquela mulher tem o cheiro de quem está afundando e usando esse noivado como boia. Antes que eu conseguisse perguntar mais alguma coisa, meu celular vibrou no bolso do avental. Um número desconhecido. Atendi, achando que fosse a dona Marlene com mais um lembrete gentil e ameaçador sobre o aluguel. Não era. Era uma voz de mulher, educada, formal, se apresentando como assistente do departamento jurídico da administradora que cuidava da folha da mansão Monteiro. A mesma administradora. Eu ia descobrir depois, em que Viviane Castelo tinha uma participação silenciosa havia anos. Senhorita Andrade, precisamos que a senhora compareça amanhã, às 9 da manhã, para esclarecer algumas irregularidades encontradas no seu processo de contratação. Meu sangue gelou. Que irregularidades? Isso será explicado pessoalmente. Só posso adiantar que, dependendo do resultado, sua contratação pode ser revista com efeito imediato. E algumas situações desse tipo, infelizmente, também costumam envolver as autoridades competentes. A ligação caiu antes que eu conseguisse perguntar mais alguma coisa. Fiquei parada no corredor daquela mansão gigante, telefone tremendo na mão, o Barão Biscoito olhando para mim com os olhos dourados estreitados. Vassoura. A voz dele na minha cabeça perdeu qualquer traço de sarcasmo pela primeira vez naquele dia. Isso não tem cheiro de coincidência. Isso tem cheiro de armadilha. Fiquei parada ali, tentando respirar, enquanto o sol começava a baixar do lado de fora daquelas janelas enormes demais, para qualquer casa que eu já tivesse conhecido. 24 horas antes, eu era só mais uma candidata desesperada numa fila de entrevista, decorando respostas de RH e rezando para não gaguejar. Agora eu era, aparentemente, uma ameaça grande o suficiente para alguém puxar os fios de uma empresa inteira só para me tirar do caminho. Eles acham que eu não tenho para onde correr, falei baixinho, mais para mim do que pro gato. E não tem mesmo, pensou o Barão Biscoito, sem nenhuma delicadeza. Você não tem advogado, não tem economia, não tem sobrenome importante, mas tem uma coisa que eles esqueceram de calcular. Qual? Tem a mim. Ele levantou o queixo, ridiculamente orgulhoso de si mesmo. E eu ando por essa casa inteira sem que ninguém preste atenção em mim, porque acham que sou só um bicho bonito de estimação. As pessoas falam demais na frente de gato, Vassoura. Sempre falaram. Foi a primeira vez, desde que cheguei naquela mansão, que alguma coisa parecida com esperança conseguiu abrir espaço no meio de tanto medo. Não durou muito. Mas foi suficiente para eu voltar pro meu posto de trabalho com as costas mais retas do que elas mereciam estar, sabendo que, de um jeito ou de outro, eu ia precisar descobrir exatamente o que Viviane Castelo estava escondendo, antes que ela conseguisse me tirar dali primeiro. Fiquei parada no corredor por o que pareceu uma eternidade, mas que provavelmente foram só uns 20 segundos, com o Barão Biscoito enrolado nos meus braços e a palavra armadilha ecoando dentro da minha cabeça com o peso de uma sentença. Preciso descer, falei, mais pra mim mesma do que pra ele. Preciso pensar. Pensar é bom, concordou o gato. Entrar em pânico sozinha num corredor é ruim. Escolha a primeira opção, Vassoura. Levei ele de volta pro quarto, arrumei a água e deixei ele instalado em cima da almofada de veludo, como o monarca convalescente que ele insistia em ser. E desci pra ala de serviço com as pernas tremendo mais do que eu queria admitir. Foi lá que encontrei seu Nogueira, sentado numa cadeira simples de madeira na copa dos funcionários, tomando um café que cheirava melhor do que qualquer coisa que eu já tinha bebido na vida. Ele ergueu os olhos quando entrei, e pela primeira vez naquele dia inteiro, não teve aquela postura de soldado em sentido. Só um homem velho e cansado, olhando para uma menina nova que tinha acabado de entrar numa guerra, sem saber o tamanho do exército do outro lado. Sente-se, Luísa. Sentei. As palavras saíram atropeladas. A ligação, a ameaça de irregularidades, o convite para comparecer às 9 da manhã, a menção a autoridades competentes, como quem menciona o tempo. Contei tudo, exceto a parte do Barão Biscoito ter me avisado telepaticamente. Alguns detalhes decidi. Era melhor guardar para mim, pelo menos até eu ter certeza de que seu Nogueira não ia me mandar pro mesmo hospício que provavelmente reservavam para empregadas que ouviam vozes de gato. Ele ficou em silêncio por um tempo comprido, girando a xícara de café entre os dedos. Há 22 anos eu trabalho nessa casa, disse ele por fim. Servi o pai do Sr. Rafael, e antes dele, o avô, seu Arthur, que Deus tenha. Eu vi entrar e sair muita gente querendo alguma coisa dessa família que não era amor nem lealdade. A senhorita Castelo é a mais paciente de todos eles. Ela não veio atrás de dinheiro rápido. Ela veio construir uma posição devagar, ano após ano. O que isso tem a ver com uma acusação de irregularidade contra mim? Tem tudo a ver. Seu Nogueira pousou a xícara.
A administradora que liga pra você amanhã de manhã é a mesma que cuida da folha de pagamento dessa casa há 8 anos. E o nome da sócia minoritária dela, registrado em cartório, é Viviane Castelo. Senti o chão balançar de um jeito que não tinha nada a ver com física. Ela é dona de parte da empresa que decide se eu fico ou vou embora. Ela é dona de parte da empresa que decide isso, sim. E aposto meu salário do mês que a tal irregularidade no seu processo de contratação não existia até essa manhã, quando você deu de cara com ela na frente do senhor Rafael e ganhou. Fiquei olhando pra mesa, tentando processar o tamanho da engrenagem que eu tinha acidentalmente empacado com uma lata de salmão. Eu não tenho como brigar com isso, seu Nogueira. Eu não tenho advogado, não tenho dinheiro, não tenho nem certeza de que meu contrato de trabalho está sem furo nenhum, porque assinei tudo correndo, sem ler direito, faz 3 semanas. Mas eu tenho. A voz dele ficou mais firme do que eu jamais tinha ouvido. Seu Arthur, antes de morrer, me confiou os arquivos antigos da casa. Contratos, fornecedores, funcionários, tudo. Ele não confiava em mais ninguém pra isso, nem no próprio filho. Eu sei exatamente que documentos existem sobre a sua contratação, porque fui eu que processei a papelada com o RH, na frente da supervisora Marta, com data e hora registradas. Se alguém alterou alguma coisa depois disso, vai deixar rastro. E rastro, minha filha, é a única coisa que gente como Viviane Castelo não consegue apagar rápido o suficiente quando não espera ser caçada. Pela primeira vez desde a ligação, senti alguma coisa parecida com esperança. Você me ajudaria a provar isso? Eu ajudaria a fazer justiça nessa casa antes de me aposentar, sim. Ele deu um meio sorriso, o primeiro que eu via nele. Além do mais, confesso que fiquei curioso para saber como uma menina de 20 e alguns anos, 50 minutos de casa, teve coragem de chamar o Dr. Pires de incompetente na cara dele. Isso não se aprende em curso de faxina. Aprendi observando gente que finge se importar, falei, sem entrar em detalhes, e cuidando de bicho que ninguém mais quer cuidar. Ele me olhou por um tempo comprido, o tipo de olhar que carrega mais pergunta do que ele estava disposto a fazer em voz alta, e depois só assentiu, como se tivesse decidido que aquela resposta bastava por enquanto. Naquela noite, depois do expediente, seu Nogueira me levou até um cômodo pequeno no porão da mansão que funcionava como o arquivo morto da família. Prateleiras de metal cinza cheias de pastas empoeiradas, contratos antigos, notas fiscais amareladas. Passamos horas ali, ele catalogando datas com uma memória impressionante para um homem da idade dele, eu anotando tudo num caderninho que comprei no mercado perto de casa, porque não confiava em deixar rastro digital de nada daquilo. Foi ali, entre uma pasta de fornecedores de 2019 e um contrato de manutenção de piscina havia muito vencido, que encontramos a primeira coisa que realmente me deixou gelada. Um extrato bancário antigo, impresso, de uma conta empresarial chamada Vitalis Pet, a empresa do primo de Viviane, a mesma que fabricava a tal fórmula de saúde de luxo, que quase matou o Barão Biscoito. A empresa estava afundada em dívida havia mais de um ano. Não uma dívida pequena. O tipo de número que faz banco ligar todo dia da semana. Isso não é sobre um gato, sussurrei pro seu Nogueira, sentindo as peças se encaixando de um jeito que eu não estava preparada para encarar. Isso é sobre dinheiro, muito dinheiro. E sobre um contrato de fornecimento, completou ele, puxando outra pasta, mais recente, com o timbre do Grupo Monteiro. O Sr. Rafael assinou, há 2 meses, uma carta de intenção para avaliar uma parceria de distribuição com a Vitalis Pet. Se o noivado desse certo, e a parceria fosse aprovada, a Vitalis Pet ia receber investimento suficiente para quitar essa dívida inteira, e ainda sobrar. Olhei para ele. E se o Barão Biscoito morresse comendo a ração deles? Ninguém ia investigar direito uma fórmula que já tinha o aval emocional do dono da empresa que ia investir nela. Iam chorar, enterrar o gato, e assinar o contrato num momento de luto, sem questionar nada. Seu Nogueira fechou a pasta devagar, como quem fecha a tampa de um caixão. Você não atrapalhou só um casamento hoje de manhã, Luísa. Você atrapalhou um negócio de milhões de reais. O silêncio que caiu naquele porão empoeirado tinha um peso diferente de todos os outros silêncios daquele dia inteiro. Isso explica a ligação de amanhã de manhã, falei devagar. Eles não querem só me demitir. Querem me tirar do caminho antes que eu conte pro Rafael o que eu vi, ou antes que eu comece a fazer perguntas demais. Então amanhã de manhã, disse seu Nogueira, se levantando e organizando as pastas com cuidado cirúrgico. Você não vai sozinha àquela reunião, e vai com mais provas do que eles esperam que uma empregada de 50 minutos de casa tenha. Ele guardou os documentos mais importantes numa pasta separada, junto com uma cópia do meu contrato original, carimbada e assinada no dia certo, sem nenhuma irregularidade à vista. Antes de subirmos, ele parou na porta do arquivo e me olhou com uma seriedade que não combinava com o resto da postura educada que ele mantinha o dia inteiro. Posso te fazer uma pergunta, Luísa? Pode. Por que você entrou naquele quarto hoje de manhã e arriscou o único emprego que você tinha por causa de um gato que você mal conhecia? Pensei em mentir, em dar uma resposta bonita sobre justiça e compaixão. Mas seu Nogueira tinha acabado de abrir para mim 22 anos de arquivo secreto de uma família inteira, só porque confiou em mim depois de uma tarde. Ele merecia a verdade. Porque ninguém nunca chegou a tempo para mim, falei, baixinho. Minha avó me criou sozinha, com o que dava. E eu vi muita coisa boa morrer nessa vida só porque ninguém parou para dizer, espera. Não ia conseguir viver comigo mesma se deixasse aquele bicho morrer de fome de propósito, dourado, numa cama de seda, enquanto todo mundo ao redor fingia que não tinha jeito. Seu Nogueira não disse nada. Só assentiu, uma vez, devagar. E por um segundo, achei que os olhos dele brilharam mais do que a luz fraca do porão explicava. Subimos as escadas do porão em silêncio, cada um carregando o peso do que tínhamos acabado de descobrir. E no corredor principal, esbarramos com Rafael, ainda de camisa preta, agora sentado no chão encostado na porta do próprio quarto, o Barão Biscoito deitado no colo dele feito um rei fazendo visita informal a um súdito favorito. Ele levantou os olhos quando nos viu. Vocês dois parecem ter visto um fantasma.
Papelada antiga, senhor, respondeu seu Nogueira, sem alterar uma vírgula na voz, com a habilidade de quem mentiu profissionalmente a vida inteira, sem nunca ter contado uma mentira de verdade. Arrumação do arquivo. Rafael não pareceu convencido, mas também não insistiu. Olhou para mim em vez disso. Ele comeu mais 2 vezes hoje. Nada de salmão importado, só o de sempre. Insisti nisso com a cozinha. Boa escolha. Achei que devia te contar, já que tecnicamente ele só está vivo por sua causa. Ele fez uma pausa, e por um instante pareceu procurar as palavras certas, o tipo de hesitação que eu já estava aprendendo a reconhecer nele. Se precisar de alguma coisa amanhã, Luísa, é só falar comigo. Direto. Sem passar pelo RH, sem passar por ninguém. Se ele soubesse o quanto eu quase abri a boca ali mesmo, no corredor, e contei tudo, a ligação, a ameaça, o extrato bancário, a carta de intenção, talvez a história inteira tivesse tomado outro rumo naquela mesma noite. Mas seu Nogueira, ao meu lado, deu um passo quase imperceptível para frente, o suficiente para eu entender o recado sem palavra nenhuma. Não ainda. Precisamos de mais provas antes de levar isso para ele pela metade. Obrigada, falei, engolindo o resto. Vou lembrar disso. O Barão Biscoito, esparramado no colo de Rafael, abriu um olho dourado e me encarou com uma intensidade que não tinha nada de sonolenta. Você está escondendo alguma coisa dele, vassoura. Eu sinto o cheiro de segredo em você. Ignorei o gato. Não era a hora. Aquela pequena troca no corredor, banal para qualquer outra pessoa, um patrão perguntando se o funcionário precisava de algo, foi a primeira coisa daquele dia inteiro que me fez sentir que talvez eu não estivesse sozinha naquela guerra, mesmo sem Rafael saber que a guerra já tinha começado. Voltei pro meu quarto minúsculo nos fundos da propriedade. Um cômodo simples reservado para funcionários que ficavam de plantão, bem diferente do apartamento que eu dividia com a dona Marlene Brava lá na cidade. Mas naquela noite parecia um refúgio comparado ao resto da mansão. Sentei na cama, caderninho aberto no colo, tentando entender como eu tinha ido de empregada nova assustada, pra pessoa guardando prova de fraude corporativa, em menos de 12 horas. Meu celular vibrou de novo. Outro número desconhecido. Meu coração disparou antes mesmo de eu atender. Não era a administradora dessa vez. Era uma mensagem de texto, sem identificação de remetente, só um número frio na tela. Sei o que você e o mordomo velho estão fazendo no porão. Amanhã de manhã, antes das 9, pense muito bem se realmente quer aparecer naquela reunião com provas. Algumas pessoas que mexem onde não deviam desaparecem de emprego. E de cidade. Fiquei encarando aquela mensagem tempo suficiente para ela borrar na tela do celular. Minhas mãos tremiam, mas não do jeito que eu esperava. Não era só medo. Era raiva. Uma raiva limpa, gelada, do tipo que a minha avó sempre disse que era mais perigosa que qualquer explosão, porque não some com o tempo, só se organiza. Não dormi aquela noite. Fiquei sentada na cama do meu quarto de funcionária, relendo cada documento que seu Nogueira tinha separado, decorando datas e números como quem decora letra de música. Às 5 da manhã, ainda escuro lá fora, peguei a pasta inteira, o caderninho e o celular com a mensagem de ameaça salva em print, e fui bater na porta da suíte principal. Foi o próprio Rafael quem abriu, já vestido, olheiras fundas, café na mão. Pela cara dele, ele também não tinha dormido. Luísa, que horas são essas? 5:10. E o senhor precisa ver uma coisa antes de qualquer reunião acontecer hoje. Ele me deixou entrar na antessala da suíte, um cômodo com sofás que eu não tinha coragem de sentar direito, e ficou em silêncio absoluto, enquanto eu espalhava tudo em cima da mesinha de centro. O extrato da Vitalis Pet, a carta de intenção assinada por ele mesmo 2 meses antes, o registro de sócia da administradora em nome de Viviane Castelo, e por último, com as mãos tremendo um pouco mais que o resto, a mensagem de ameaça. Rafael leu tudo 2 vezes. Na segunda vez, o queixo dele ficou tenso o suficiente para eu ver o músculo pulsando. Isso é ameaça direta. A voz dele saiu perigosamente calma. Isso é crime, Luísa. Não é só falta de ética, é crime. Eu sei, por isso vim aqui antes de ir naquela reunião das 9. Se eu fosse sozinha, com essa acusação forjada de irregularidade, eles iam me colocar numa sala, me pressionar, e eu ia sair de lá sem emprego e sem prova nenhuma de que tudo isso é armação. Achei que o senhor merecia decidir com informação completa, já que é o seu nome, a sua empresa e o seu gato no meio disso tudo. Ele ficou olhando para os papéis por um tempo comprido. Depois pegou o celular. Seu Nogueira, disse, assim que a ligação atendeu. Cancele a reunião das 9 na administradora. Diga que eu mesmo vou até lá, com o advogado às 8:30. Ele olhou para mim, cobrindo o bocal por um segundo. E chame o Ricardo, chefe da nossa área jurídica. Ele vai adorar isso. Às 8:30 da manhã, entramos na sala de reuniões da administradora. Eu, Rafael, seu Nogueira, e um advogado de terno impecável chamado Ricardo Salomão, que folheava os documentos que eu tinha passado à madrugada, organizando com uma expressão que ia de surpresa a satisfação profissional pura. Viviane já estava lá, sentada na ponta da mesa, blazer branco impecável, sorriso pronto para representar o papel de vítima injustiçada por uma empregada ciumenta. O sorriso durou exatamente até Rafael colocar a pasta em cima da mesa. Antes de discutirmos qualquer irregularidade no contrato da Luísa, ele começou, voz de quem nunca precisou gritar para ser ouvido. Eu gostaria que o conselho explicasse por que a Vitalis Pet, empresa com dívida documentada de mais de 2 milhões de reais, estava prestes a receber um investimento do Grupo Monteiro, semanas depois de fornecer, sem nenhum teste de segurança adequado, uma ração que quase matou meu gato. O silêncio que caiu naquela sala tinha gosto de ferro. Viviane recuperou o sorriso rápido demais para ser confortável. Rafael, isso é ridículo. Você está confundindo coincidência de negócios com... Não é coincidência quando tem carta de intenção assinada. Ricardo Salomão deslizou o documento para frente dela. E definitivamente não é coincidência, quando no mesmo dia em que a suposta beneficiária desse investimento perde a chance de casar com o investidor,
A única testemunha do incidente recebe uma ligação, ameaçando a demissão dela por irregularidade, numa contratação processada, com data e assinatura, 8 semanas atrás. Um dos membros do conselho da administradora, um homem de óculos que até então não tinha dito uma palavra, se inclinou para frente. Que irregularidade seria essa exatamente? Porque olhando aqui, o processo da senhorita Andrade está impecável. Deve ter havido um erro administrativo, disse Viviane, e pela primeira vez em 24 horas, a voz dela vacilou de verdade. O erro administrativo, falei, sentindo a raiva gelada da noite anterior finalmente encontrar uma saída civilizada. Foi a senhora ter esquecido que a empregada de sala de arquivo também sabe ler data. E o mordomo dessa casa trabalha aqui há 22 anos, senhora Castelo. Ele lembra de tudo. Isso não sai de currículo nenhum. Seu Nogueira, ao meu lado, permitiu-se um sorriso mínimo, quase invisível, o tipo que só quem passou a vida controlando a própria expressão sabe dar. Rafael tirou o celular do bolso e colocou em cima da mesa, tela virada para cima, mostrando a mensagem de ameaça que eu tinha recebido na noite anterior. Isso chegou pro celular da Luísa às 22 horas de ontem, algumas horas depois que ela e o seu Nogueira começaram a revisar documentos no arquivo dessa casa. Meu departamento jurídico já está em contato com a operadora para rastrear a origem. Quer adivinhar de qual número vai sair isso, Viviane? Porque eu já tenho um palpite bem específico. O rosto de Viviane perdeu a cor debaixo da maquiagem perfeita. Eu não mandei mensagem nenhuma. Eu não falei que foi você. A voz de Rafael ficou ainda mais baixa. O que eu estava aprendendo era o sinal de que ele estava mais bravo, não menos. Mas você sabe exatamente quem manda mensagem desse tipo por você, não sabe? A pessoa que também assina, junto com você, os contratos da Vitalis Pet. O homem de óculos do conselho fechou a pasta na mesa com um estalo definitivo. Senhora Castelo, dado o que está sobre essa mesa, a administradora vai precisar suspender formalmente sua participação societária até uma apuração completa. E com todo respeito, recomendo fortemente que a senhora consiga um advogado próprio antes de dizer mais qualquer coisa nessa sala. Viviane se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o piso. Por um segundo, o verniz inteiro de mulher frágil e chorosa que ela tinha usado desde o dia anterior rachou. E o que apareceu por baixo foi puro cálculo desesperado, os olhos correndo pela sala procurando alguma saída que já não existia mais. Isso não vai ficar assim. A voz dela tremia, mas não de tristeza. Vocês não têm ideia do que o Eduardo é capaz de fazer quando encurralado. E você? O dedo dela apontou para mim, unha vermelha tremendo no ar. Achou mesmo que ia sair impune depois de destruir tudo que eu passei anos construindo por causa de um gato? Eu não destruí nada, respondi. Calma, porque gritar de volta ia me colocar no nível dela. E eu tinha aprendido cedo demais na vida que gente desesperada adora a companhia no fundo do poço. A senhora destruiu sozinha, tentando salvar uma empresa afundada com o corpo de um animal que confiava na senhora. Ricardo Salomão já estava anotando alguma coisa, provavelmente os primeiros parágrafos de um boletim de ocorrência por ameaça. Rafael não tirava os olhos de Viviane, e havia nele uma tranquilidade nova, quase estranha para quem, 24 horas antes, estava prestes a assinar a eutanásia do próprio gato baseado na palavra de gente como ela. Eu confiei em você com a casa do meu avô, disse Rafael, e pela primeira vez a voz dele carregava alguma coisa que não era raiva nem frieza, era quase tristeza. Confiei em você com o legado dele, e você usou isso como garantia para tapar buraco de empresa falida. Viviane não respondeu. Não tinha mais o que dizer que não soasse pior do que o silêncio. Foi nesse exato momento, com ela parada no meio da sala tentando decidir entre gritar mais ou fugir com dignidade fingida, que o celular de seu Nogueira vibrou com urgência suficiente para ele atender ali mesmo, quebrando o próprio protocolo de décadas. Ele ouviu por 5 segundos, o rosto ficando cada vez mais tenso, e depois cobriu o bocal e olhou direto para Rafael. Senhor, é a portaria da mansão. Tem um carro de reportagem estacionado no portão, e outros 2 chegando. Alguém já ligou para a imprensa contando tudo. O noivado desfeito, o gato, a demissão forjada. Estão pedindo entrevista com o senhor e com... Ele hesitou, olhando para mim com uma expressão que eu não sabia decifrar. Com a empregada que salvou o Barão Biscoito. Rafael fechou os olhos por um segundo, como quem calcula rápido demais o tamanho de um novo problema. Depois olhou para Viviane, que tinha empalidecido de novo, dessa vez por um motivo completamente diferente. Foi você? Perguntou ele direto. Eu não seria estúpida a esse ponto. Mas a voz dela tremia demais para soar convincente. E todo mundo naquela sala sabia disso. Não importa quem foi, cortou Ricardo Salomão, já guardando os documentos na pasta com pressa profissional. O que importa agora é quem controla a história antes que ela saia do controle de todo mundo. Rafael se virou para mim. Havia algo diferente no jeito como ele me olhava agora. Não mais o olhar cauteloso e curioso do primeiro dia, mas algo mais firme, mais decidido, como se tivesse acabado de tomar uma decisão que não pretendia mais desfazer. Luísa, você confia em mim? A pergunta me pegou desprevenida, ali no meio daquela sala tensa, com Viviane ainda parada no canto, e um exército de repórteres se formando no portão da mansão. Mas a resposta veio fácil, quase automática. Depois de ontem, confio. Então vem comigo. Ele já estava se levantando, ajeitando o paletó, a mesma determinação cansada do dia anterior, só que agora com um alvo claro. A gente não vai deixar essa história ser contada pela pessoa que tentou te calar com ameaça de madrugada. A gente vai contar a verdade primeiro, com nossos nomes, do nosso jeito. Seu Nogueira já estava na porta, segurando ela aberta, o rosto de volta à formalidade impecável de sempre, mas com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto nele até aquele dia.
Viviane, ainda parada no canto da sala, gritou alguma coisa para as nossas costas enquanto saíamos. Algo sobre advogados, sobre processos, sobre não deixar barato. Mas as palavras dela se perderam no corredor, pequenas demais para alcançar a gente naquela velocidade. Do lado de fora da administradora, o sol já tinha subido de vez, e pela primeira vez em 24 horas, eu não sabia se o coração acelerado no meu peito era medo, adrenalina, ou as duas coisas cabendo, apertadas, no mesmo espaço. Não fomos direto pros repórteres. Rafael me levou primeiro até uma salinha vazia no próprio prédio da administradora, junto com Ricardo Salomão e seu Nogueira, e passamos 20 minutos organizando exatamente o que ia ser dito lá fora. Nada de exagero, nada de espetáculo, só a verdade, em ordem, com o nome certo em cada parte dela. Você não precisa falar se não quiser, disse Rafael, antes de abrirmos a porta. Eu posso assumir a frente disso. Eu quero falar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, considerando que menos de 30 horas antes eu só queria terminar meu primeiro turno sem quebrar nada caro. Eles já vão contar essa história de um jeito ou de outro. Prefiro que seja com a minha própria voz. Foi assim, parada ao lado de Rafael Monteiro, com seu Nogueira logo atrás e uma pasta de documentos debaixo do braço, que contei pros microfones o que tinha acontecido. O gato, o salmão, a ração adulterada, a dívida escondida, a ameaça de madrugada. Não usei nenhuma palavra bonita demais. Só a verdade, sem enfeite. Do jeito que minha avó sempre disse que era a única coisa que resistia quando todo o resto desmoronava. Nas semanas seguintes, a história do Barão Biscoito virou o tipo de assunto que ninguém no Brasil conseguia parar de comentar. Não pelo escândalo em si, mas pelo jeito como aconteceu. Uma empregada de 20 e poucos anos, contratada havia menos de um dia, que teve coragem de dizer "espera", numa sala cheia de gente com título e diploma, e estava certa. As matérias saíram com fotos do Barão Biscoito deitado, orgulhoso, em cima da mesma almofada de veludo onde quase morreu. E ele aproveitou cada segundo de fama, com a dignidade insuportável de sempre. Finalmente reconhecem minha importância histórica, pensou ele, na primeira vez que viu a própria foto na internet, no celular de seu Nogueira. Vassoura, providenciou uma coroa. Simbólica, claro, não preciso de metal de verdade. A Vitalis Pet não sobreviveu à investigação. Sem o investimento do Grupo Monteiro, e com o histórico de fraude na formulação vindo à tona, a empresa quebrou dentro de 3 meses. Eduardo Castelo respondeu formalmente por fornecer produto, sem os testes de segurança exigidos, e depois que a operadora confirmou a origem da mensagem de ameaça, também respondeu por isso. Um boletim de ocorrência que Rafael fez questão de registrar comigo, ao meu lado, sem me deixar carregar aquilo sozinha. Viviane perdeu a participação na administradora, perdeu o convívio nos mesmos círculos sociais que tinha passado a vida inteira cultivando. E pelo que seu Nogueira ouviu dizer meses depois, se mudou para outro estado tentando recomeçar longe do próprio nome manchado. Eu não senti alegria com a queda dela. Senti alívio. Existe uma diferença entre comemorar a desgraça de alguém e finalmente conseguir respirar depois que a ameaça sai da sua vida. Minha vida, essa sim, mudou de um jeito que eu nunca ousei imaginar naquela manhã em que entrei na mansão, segurando um espanador que nem sabia usar direito. Rafael me ofereceu algumas semanas depois a direção de um projeto novo dentro do Grupo Monteiro, um Instituto de Bem-Estar Animal, batizado por insistência unânime e nada humilde do Barão Biscoito, de Instituto Barão Biscoito. Aceitei chorando, o tipo de choro que eu tinha me proibido de soltar na frente de gente poderosa, mas que ali, na frente de Rafael, seu Nogueira e um gato exigindo aplausos, pareceu finalmente seguro. Paguei o aluguel atrasado para Dona Marlene naquele mesmo mês, inteiro, de uma vez. Ela ainda não sabe, até hoje, que o motivo de eu ter conseguido pagar em dia tem pelo menos 4 patas e um ego do tamanho da mansão inteira. E Rafael? Rafael continuou aparecendo no meu caminho de um jeito que não tinha mais nada a ver com escala de trabalho. Um café aqui, uma conversa ali, até o dia em que ele me perguntou, sem jeito, se eu toparia jantar com ele, sem gato no colo, pelo menos dessa vez. Eu ri. Disse que sim. O Barão Biscoito, quando soube, fez questão de comentar. Eu escolhi bem os dois, de nada. Aprendi com tudo isso que a gente nunca sabe exatamente que porta está abrindo quando decide dizer, espera, no meio de uma sala convencida de que já sabe o final da história. Às vezes essa porta é só uma lata de salmão. Às vezes, do outro lado dela, tem uma vida inteira esperando para começar de novo. Se você chegou até aqui, e também já precisou lutar por alguém, humano, ou de 4 patas, que ninguém mais acreditava que valia a pena salvar, comenta biscoito aqui embaixo. Quero saber quantos de vocês também já disseram espera na hora certa.